Saudações, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula, versão em áudio, do blog História SOS. O conteúdo que nós vamos estudar agora é Revolução Industrial. Antes de iniciar o conteúdo em si, vamos tentar aprender qual é a utilidade, qual foi o impacto que a Revolução Industrial teve para os nossos dias. Quando você olha ao seu redor, na verdade, quando você olha para si mesmo, para suas roupas, para o seu sapato, é impossível nós não pensarmos em indústrias, em empresas, em fábricas, porque são justamente daí que esses produtos vêm. Uma outra coisinha também. Quando a gente pensa no que faz de um produto ser mais barato do que outro, nós temos que pensar que uma das principais causas está ligada justamente à forma como esse produto é confeccionado, a forma como ele é produzido. Aqueles produtos que são feitos em fábricas, ou seja, são feitos em larga escala, devido à grande quantidade, conseguem ser vendidos em um preço mais barato. Porque para fazer tanta coisa, os donos de fábrica têm que comprar uma grande quantidade de matéria-prima, o que acaba barateando mais o custo. Ou seja, é impossível a gente não pensar nos nossos dias, à nossa volta, sem nós vislumbrarmos indústria, fábrica e assim por diante. Tudo isso é herança da Revolução Industrial. Mas o que seria essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra integra o conjunto das revoluções burguesas do século XVIII, responsáveis pela crise do antigo regime e da passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. É bom a gente pensar também que cada revolução burguesa vai ter uma característica bem particular. Está bem? A revolução, o iluminismo, o movimento iluminista, vai ser um movimento ideológico. Ele vai preparar o caminho para os demais. Já a revolução industrial vai ser um movimento de modificação tecnológica, de modificação da forma de produção. É claro que essa mudança na produção vai trazer consequências na sociedade, vai trazer consequências no meio ambiente. Isso é inegável. Mas o carro-chefe da Revolução Industrial foi justamente a modificação na forma de produção. Para a gente poder entender a Revolução Industrial, é bom a gente também entender como era feita a produção antes da Revolução. Antes da Revolução, nós vamos ter o artesanato e a manufatura. O artesanato foi a forma de produção característica da Baixa Idade Média, durante o Renascimento urbano e comercial, sendo representado por uma produção de caráter familiar, na qual o produtor, o artesão, possuía os meios de produção, era o proprietário da oficina e das ferramentas, e trabalhava com a família em sua própria casa, realizando todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final, ou seja, não havia divisão do trabalho, ou seja, especialização. Na manufatura, foi a forma de produção que predominou ao longo da Idade Moderna, resultando da ampliação do mercado consumidor com o desenvolvimento do comércio marítimo. Nesse momento, já ocorre o aumento na produtividade do trabalho, devido à divisão social da produção, onde cada trabalhador realizava uma etapa na confecção de um produto. Outra característica desse período foi a interferência do capitalista no processo produtivo, passando a comprar matéria-prima e a determinar o ritmo de produção, uma vez que controlava os principais mercados consumidores. A gente pode resumir que antes da Revolução Industrial, você tinha um caráter de produção completamente diferente. Você já tinha, sim, na manufatura, a utilização de certo maquinário, mas que não se compara em nada com as máquinas que existiam depois da Revolução Industrial. As máquinas antes da Revolução Industrial eram movidas à base da força humana, enquanto depois da Revolução Industrial você vai ter a utilização de várias fontes de energia, desde o carvão, o vapor, tá bem, até a energia elétrica. Mas para facilitar a vida de vocês, tentem imaginar você fazer um alfinete. Antes da Revolução Industrial, a mesma pessoa conhecia todas as etapas da produção. Desentortar o arame, afiar uma ponta, colocar a cabeça, pintar e embrulhar. Depois da Revolução Industrial, você vai ter uma divisão maior, uma especialização do trabalho. Uma pessoa desamassa, uma pessoa corta, uma pessoa afia a ponta, uma pessoa pinta, outra coloca a cabeça e outra guarda. Ou seja, você vai ter uma divisão. E nessa divisão, o trabalhador vai acabar perdendo contato com toda forma de produção e, consequentemente, acaba perdendo poder sobre essa produção.
Depois da maquinofatura, você já vai ter o trabalhador, ele acaba se tornando parte da máquina. Está bem? É bom você guardar isso. No caso, por exemplo, nós vamos ter, falando em Revolução Industrial, a divisão de fases. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. A primeira fase, 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada basicamente à Inglaterra, o primeiro país europeu a conhecer um rápido processo de industrialização, baseado na utilização do carvão e do ferro e na fabricação de tecidos com a utilização do tear mecânico. Isso é uma coisa que você nunca pode esquecer. O primeiro ramo da industrialização durante a primeira Revolução Industrial, na verdade, durante toda a Revolução Industrial, o primeiro tipo de indústria a surgir, o primeiro tipo de fábrica a surgir, é a indústria têxtil, ligada à produção de linhas e tecidos, e basicamente de lã de ovelha. Na segunda fase, de 1860 a 1900, a industrialização vai se espalhar por diversas regiões da Europa, na verdade, por diversas regiões do planeta. Está bem? Nesse período, você vai ter as principais inovações técnicas foram a utilização da energia elétrica e o desenvolvimento dos produtos químicos, surgindo aí também já a utilização de petróleo e dos motores de combustão interna, assim como o surgimento do aço no processo Bessemer. Na terceira fase, de 1900 até os dias atuais, surgem conglomerados industriais e multinacionais. A produção se automatiza, começa a produção em série e explode a sociedade de consumo de massas, com a expansão dos meios de comunicação, a indústria química e eletrônica, a engenharia genética e a robótica. Agora, como eu já havia falado sobre a primeira Revolução Industrial, qual o motivo da Revolução ter ocorrido primeiramente na Inglaterra? Não se deveu pelo fato da Inglaterra ser... as pessoas da Inglaterra, os ingleses, serem mais inteligentes, e sim por um conjunto de fatores que era particular à Inglaterra. Um exemplo disso, enquanto em outros países você ainda tinha um rei, ou seja, o antigo regime comandando o país, na Inglaterra eu tinha um rei, mas quem comandava o país era o parlamento, e a sua maioria era composta por burgueses. Obviamente, esses vão incentivar mais o desenvolvimento do poder dos burgueses. Você vai ter também, no caso na Inglaterra, possuir as grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, sendo essa a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor. Fora isso também, a Inglaterra possuía grandes reservas de minério de ferro. Quer dizer o seguinte, que tudo que era necessário para ter a Revolução Industrial, a Inglaterra tinha concentrado. Fora tudo isso, você ainda vai ter uma outra coisinha, a mão de obra disponível. Você vai ter na Inglaterra a aprovação da lei de cercamentos de terra. O que isso significava? A primeiro tipo de indústria não foi a têxtil, baseado na lã de ovelha? Então, muitas pessoas, os mais ricos, precisavam, para produzir mais, de mais terra. Então, acabaram cercando suas terras e as terras dos outros, ou seja, dos outros pobres, que tinham pouca terra. E com isso não tinham condição de batalhar pela sua terra, pelaquela terra que foi roubada. Então, eles tinham duas saídas, ou vir para as colônias, ou ir trabalhar nas fábricas, o que acabou trazendo um conjunto de transformações nas cidades, como o grande êxodo rural, aumento de desemprego, prostituição, violência e assim por diante. A Revolução Industrial vai acabar trazendo um conjunto de dúvidas, de questionamentos. Um dos principais pensadores que vai analisar a Revolução Industrial é Adam Smith, considerado um dos pais da ciência econômica, com seu livro A Riqueza das Nações. Ele vai tentar analisar as transformações que a Revolução Industrial vai trazer. Ele vai criar pensamentos como: o egoísmo é útil para a sociedade. Como assim? Segundo ele, se eu quero enriquecer, isso é egoísmo meu, mas para eu enriquecer eu tenho que investir na fábrica, tenho que contratar pessoas. Ou seja, meu egoísmo acaba ajudando os outros. Ele vai criar também, ele vai ser um dos pais do liberalismo. Liberalismo, liberal, tá certo? Liberdade. O governo não pode se meter na economia, a economia tem que ser livre. Surgindo aí também a ideia da mão invisível, ou seja, o mercado não precisa de ninguém para ajudar ele mesmo se ajuda. É justamente essa mão invisível. Você vai ter também, com esse aumento da busca por maiores lucros, tá certo, em relação aos investimentos feitos, vai acabar levando a uma grande especialização do trabalho, na verdade uma especialização ao extremo, com o surgimento do Fordismo, do Taylorismo e do Toyotismo. O Fordismo, esse método foi testado e implantado na indústria automobilística por Henry Ford. As esteiras levavam o chassi do carro a percorrer toda a fábrica, o Ford T.
Do lado dessa ficavam os operários operando com suas mãos, ou seja, os operários não precisavam pegar nada. As esteiras levavam tudo para eles só precisavam montar, diminuindo o tempo e aumentando a produção. O Taylorismo, o engenheiro norte-americano Frederick Wilson Taylor, visava buscar o aumento da produtividade, controlando os movimentos das máquinas e dos homens no processo de produção. Ou seja, organizando o processo de produção. Imagine aí uma mecânica de motos em que tudo é espalhado, ferramenta, peça, tudo. Com certeza o mecânico para trabalhar vai ter mais trabalho e vai ser mais demorado. No caso, no pensamento do Taylorismo, você organiza tudo, ferramenta no canto, peça no outro e assim por diante. Isso faz com que o trabalho ocorra mais rápido. No caso do toyotismo, você já vai ter uma preocupação mais geral, uma visão geral, sobretudo ligado à questão da administração das empresas. O Fordismo vai ter o surgimento da linha de produção. O Taylorismo, uma organização da produção. E o Toyotismo, uma organização da administração. Tudo isso vai surgir, essa concentração de capital, vai dar origem aos holdings, trusts e cartéis. Holdings correspondem a grandes empresas financeiras que controlam vastos complexos industriais, a partir da posse da maior parte de suas ações. Ou seja, empresas que controlam empresas. Justamente isso. No trust, você já vai ter o quê? Grandes companhias que absorvem seus concorrentes ou estabelecem acordo entre si, monopolizando a produção de certas mercadorias, determinando seus preços e dominando o mercado, consistindo, portanto, num domínio vertical de produção. Por que no domínio vertical de produção? É isso que eu quero que vocês aprendam. No trust, você vai ter um domínio de mercado baseado no domínio vertical. Empresas de diferentes ramos controlando o mercado. Já no cartel, são grandes empresas independentes, produtoras de mercadorias de um mesmo ramo, que se associam para evitar a concorrência, estabelecendo divisão de mercados e definindo preços, fazendo assim um domínio horizontal. Ou seja, enquanto o trust são empresas de ramos diferentes, vertical, o cartel são empresas de mesmo ramo, horizontal. A Revolução Industrial vai acabar trazendo grandes desdobramentos para a sociedade, por exemplo, provocando o intenso deslocamento da população rural para as cidades e, com isso, grande concentração urbana. Fora isso, essa divisão do trabalho vai fazer com que o trabalhador acabe perdendo domínio sobre as etapas de produção. Assim como também o surgimento de um proletariado urbano, como uma classe bem definida e submetida a péssimas condições de moradia, como os cortiços, salários irrisórios e com extensa jornada de trabalho. Para vocês terem ideia, em 1780 se trabalhava em torno de 80 horas por semana. O agravamento dos problemas socioeconômicos, como prostituição, alcoolismo, poluição, assim como a exploração da mão de obra feminina e infantil. Mas os trabalhadores, nesse contexto, tentaram também reivindicar por maiores direitos, de uma forma ou de outra, tendo aí os movimentos como o ludismo, o cartismo e o trade unions. O ludismo, tá certo? Caracterizava basicamente pela destruição de máquinas, os operários achando que a culpa de seus malefícios, de seus problemas, era das máquinas, achavam que quebrando elas resolveria tudo. No cartismo, você tinha o quê? As associações de operários escreviam cartas pedindo melhores condições de trabalho para seus empregadores e para o governo. Como escreviam cartas, você vai ter o surgimento do quê? O nome do cartismo. Os trade unions são associações de operários que evoluíram lentamente em suas reivindicações. É como se fossem os nossos sindicatos. Ou seja, gente, fazendo um esboço geral. A Revolução Industrial vai estabelecer a definitiva supremacia da burguesia na ordem econômica, ao mesmo tempo que vai acelerar o êxodo rural, o crescimento urbano e a formação da classe operária. Inaugura-se aí uma nova época, na qual a política, a ideologia e a cultura gravitariam entre dois polos, a burguesia industrial e o proletariado. Estavam fixadas as bases do progresso tecnológico e científico, visando a invenção de novos produtos e técnicas para maior e melhor desempenho industrial. Abriu-se também as condições para o imperialismo colonialista e a luta de classes, formando o conjunto das bases do mundo contemporâneo. E para terminar, gente, a Revolução Industrial possui seu caráter principal, como eu já falei, é justamente o quê? O desenvolvimento de uma maior produção. Tá certo? É um movimento tecnológico, mas um movimento que vai acabar trazendo consequências políticas, econômicas e sociais, e também ambientais. No caso dos ambientais, vai se ter
o surgimento dos primeiros buracos da camada de ozônio, justamente porque você vai ter grandes chaminés substituindo árvores, lançando grande quantidade de fuligem e poluição na atmosfera. Fora isso também, o caráter social é justamente o quê? Com a vinda com o êxodo rural, tá certo? E o aumento das pessoas nas cidades, sem essa cidade ter estrutura, você vai ter o surgimento de cortiço, pessoas morando em condições subhumanas, alcoolismo, prostituição e o aumento da violência. O econômico, obviamente, você vai ter uma maior separação. Quem é rico vai ficar mais rico ainda e quem é pobre, mais pobre. E político? Ora, simplesmente vai acabar o quê? Estabelecendo ainda mais a supremacia da burguesia, para que esta venha controlar ainda mais a sociedade. Pessoal, isso aqui é só um resumo que deve ser encarado de uma forma complementar no estudo desse conteúdo, ou seja, o áudio, o resumo do blog e o livro didático. Espero que tenham aproveitado e aproveitem mesmo. Estudem.